canal Jornada ao Êxito, para mais um vídeo. E turma, na aula de hoje, no encontro de hoje, nós veremos alguns breves comentários aí acerca da Constituição ou do direito constitucional. Pessoal, o objetivo do encontro hoje é apenas trazer à tona algumas observações, alguns comentários, algumas explanações sobre conceitos que eu considero assim minimamente relevantes para quem está começando no mundo dos concursos, tá? Ah, Matheus, mas eu já estudo há algum tempo. Esse vídeo serve para mim? Serve como uma revisão, sim. Mas o foco ele está em quem não conhece nada ou pouco ou nada da Constituição, tudo bem? Então, eu peço que vocês visualizem o vídeo com calma, com atenção, e se for o caso, pausem, reproduzam em velocidade um pouco reduzida, afinal vocês já perceberam que a minha dicção ela é um pouquinho acelerada, tá? Reproduzam o vídeo um pouco mais lento, e aí vocês poderão adquirir as informações com um pouco mais de cautela. Eu vou precisar ser um pouco acelerado, por assim dizer, para que o vídeo não tome proporções tão elevadas. Tudo bem, pessoal? Mas já diminuindo, cessando o papo, como a gente diz, iniciando as atividades, eu trouxe alguns conceitos para vocês aqui. Matheus, como é que a gente vai ver esses conceitos iniciais de constitucional que você falou? A gente vai ficar vendo sempre teoria? Não, pessoal. Até porque eu não sei, mas se você não viu os vídeos anteriores, quando eu falo do meu estudo por questões, eu sou adepto do estudo ativo, né? É aquele estudo onde a gente pega a questão, responde, visualiza o eventual motivo do erro ou o porquê do acerto também. Se você acertou com segurança, segue. Se você acertou na base do chutômetro, que a gente sabe que acontece, aí você para, analisa e entende por que você acertou. E aqui não vai ser diferente. Eu trouxe 5 questões para vocês da banca Sebrasp, né, o antigo CESP, certo ou errado, a fim de vocês poderem aí visualizar alguns conceitos. Turma, a cada questão vocês perceberão aí que elas comportarão vários conceitos, tá? E eu vou ser bem breve na apresentação dos conceitos, não irei a fundo, mas trarei minimamente uma reflexão para vocês. Bem, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro você precisa saber o que é a Constituição, Matheus. O que é isso? Constituição. Gente, trazido o conceito aqui apresentado pela Câmara dos Deputados, a Constituição é a lei mais importante de um país. E aqui, no nosso Estado brasileiro, ela é responsável pela separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Matheus, o que é isso, gente? Eu não vou conceituar, a princípio, os 3 poderes, porque este não é o objetivo do vídeo. Mas vocês, de repente, interessando-se ou gostando da maneira com que o conhecimento está sendo transpassado aqui, eu posso gravar vídeos específicos de temas. Inclusive, eu aproveito o ensejo para comentar que o canal está com o Instagram. Tá? Inclusive, na bio aqui do canal, vocês podem ir lá. E o link do Instagram tá lá. Sigam também no Instagram, acompanhem, eu vou estar colocando caixinhas de perguntas, interajam, tá certo? E ajudem o canal a crescer. Turma, então o que é isso? A Constituição ela também é sinônimo de Constituição, Carta Magna, né? Ou dispositivo supremo, ou lei máxima, né? São sinônimos que são utilizados aí para expor ou para referir-se à Constituição Federal. Tudo bem, turma? Como é que a Constituição está organizada, Matheus? Gente, ela é dividida em 10 títulos. Eu estou falando de títulos. Eu não falei artigo, eu não falei inciso, eu não falei parágrafo, porque são coisas diferentes. Quando a gente for responder as questões, eu apresento a vocês inciso, parágrafo e artigo, tudo bem? Mas, a princípio, é importante que vocês saibam que a Constituição está dividida em 9 títulos. E esses títulos são comumente cobrados em concursos públicos. Tudo bem? E é fundamental que a gente conheça. Trazendo aqui uma coisa que eu aprendi durante o curso de Direito, é que tudo depende, né? No Direito a gente dificilmente dá um sim ou dá um não. A gente sempre apresenta o tal do depende, porque é exatamente isso. Quando a pergunta for essa aqui, ó. O que mais é cobrado, Matheus? Soltou a interrogaçãozinha aqui, mas o que mais é cobrado no mundo dos concursos quando a gente fala de constitucional? Eu exemplifiquei com 2 títulos. O título 1 dos princípios fundamentais e o título 2 dos direitos e garantias constitucionais. Gente, sobretudo esse título 2, ele é recorrente em prova, mas os demais títulos também são importantes. Nós estamos falando da Carta Magna, né? Do suprassumo da lei. Então, quer dizer, o que tem de mais relevante está presente na Constituição. Afinal, é ela que que cria a hierarquia e que delega ou que dá o rito para que as leis sigam aí os parâmetros que ela estabelece.
Tudo bem, pessoal? Então, vejam, quando você fosse perguntar assim, Mateuzinho, o que eu estudo de constitucional? Primeiro ponto, quando a gente pensa em iniciar o estudo para concurso público, aí vem uma parte, um momento de mentoria, a gente tem que saber qual é o cargo que a gente quer. Poxa, Matheus, mas não tem edital aberto, vou deixar para estudar quando o edital sair. Não, aí está o equívoco. A gente estuda sem edital aberto, a gente pega o último edital e toma ele como parâmetro. Nesse meio tempo você vai conhecer banca, ver como é que ela cobra, porque, gente, não é só estudar direito constitucional. Você tem que entender como é que a tua banca cobra isso aqui. Por exemplo, o Sebrasp cobra direitos e garantias fundamentais de uma forma, e já a FGV cobra de outra, a DMTEC de outra. Então, são exemplos de bancas que cobram o mesmo assunto, porém de maneiras diferentes. E se você não tem esse time, se você não responde questões, aí eu repito, na importância de respondermos questões, é exatamente para pegar esse macete bom que a gente chama, né? Esse feelingzinho, esse time aí, dizer, não, peraí, eu sei como é que um Sebrasp cobra direitos fundamentais, né? Então vejam, o que é que eu recomendo? Leiam o edital, vejam o que está sendo cobrado e respondam questões da banca. Aí já pegando um ganchinho aqui, eu deixei a pergunta explícita aqui, como estudar, Matheus? Eu recomendo que vocês entrem no site do Planalto, ou do próprio Google, vocês digitando aí no telefone, no computador, no notebook de vocês, Constituição Federal. Ele já vai abrir a Constituição e seus artigos. Aí a gente vai entrar nos conceitos de artigo, inciso e parágrafo. Na próxima questão eu apresento para vocês, tá? Que é dessa maneira que a Constituição está, por assim dizer, organizada. Tudo bem? Mas aí o que é que vocês farão? Vocês irão estudar, eu recomendo o estudo por artigos ou por títulos, a depender do tamanho do título, tá? Mas jamais pegar a Constituição e achar que você está lendo uma revista de quadrinhos, achar que você está lendo um jornal, achar que você está lendo uma revista. Não, não, não. Você está lendo o instrumento máximo no âmbito jurídico e político organizacional do nosso país. Então é preciso que você leia e entenda. Não basta ler, é preciso entender. A gente vai ver no andar da carruagem aqui que ao tratar de alguns temas, a gente vai ver que algumas pessoas não têm conhecimento acerca de alguns fatores porque não leram minimamente ou não tiveram acesso à Constituição por razões, né, que às vezes fogem do seu controle, mas nós, enquanto estudantes, precisamos sim parar, sentar, ler a Constituição com afinco. E havendo dúvidas, podem recorrer aqui ao canal. Deixar os comentários aí. Matheus, fala sobre remédios constitucionais. Matheus, fala sobre a divisão política administrativa. Matheus, fala sobre o conceito de legislativo, executivo e judiciário. Fala sobre a organização política administrativa, enfim, repetindo, né? A gente pode e tem diversos temas a serem tratados dentro do direito constitucional. Lembrando também que a aula de hoje serve sim como um pontapé inicial aí para os estudos ao concurso aí de agente de trânsito da Prefeitura de Palmeira dos Índios, mas não se restringe a ele. Tudo bem? E por fim, eu perguntei aqui, por onde eu começo, Matheus? Por onde eu dou meu pontapé inicial? Gente, seria redundante eu dizer que pelo começo, mas na verdade vocês vão começar exatamente pelo começo, que é o pré-âmbulo. O que é preâmbulo, Matheus? É aquela partezinha inicial ali, antes dos artigos ou títulos, incisos e parágrafos propriamente dito. É uma declaração que os representantes do povo fizeram antes de propriamente promulgar a Constituição ou no ato de promulgá-la. Mas, Matheus, por que eu preciso saber disso? Se é ele dizendo ali que a Constituição está sob a proteção de Deus, como representantes do povo, é porque eles elencam ali, pessoal, estruturas que são fundamentais dentro do aspecto organizacional da Constituição. Tudo bem? Seguindo aqui para a nossa primeira questão, a banca ela é o Sebrasp, como eu já havia dito, para o cargo de técnico de laboratório, inclusive recente, que é segundo ano do presente ano. E ele diz o seguinte: é vedada a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. Primeiro, você precisaria saber o que é ou como está conceituado o estrangeiro dentro da Constituição. Estrangeiro é todo aquele que não tem a nacionalidade brasileira, e aí dentro do conceito de nacionalidade eu pego um gancho para falar do conceito de brasileiro nato e naturalizado. Mateus, o que é isso? Aí eu vou deixar para vocês aí um gostinho de quero mais, que é exatamente um próximo vídeo que eu posso estar gravando a respeito desse tema. Interajam, deixem as sugestões abaixo nos comentários, eu estarei gravando. Mas por hora ele está dizendo que é vedada, ou seja, que não é permitida a extradição de estrangeiros por crime político e de opinião. Matheus, o que são crimes políticos e de opinião? Deixo aí mais uma vez a oportunidade para um novo vídeo. Mas é importante que vocês saibam que, de fato, não é permitido que o estrangeiro seja
extraditado. Mateus, o que é ser extraditado? É ser expulso, pessoal, trazendo para o linguajar comum, sabe? Ele está no nosso território aqui e, de repente, por algum crime que ele cometeu lá no país dele, político ou de opinião, o país de origem dele dizer, devolva. Supondo, ele é argentino, cometeu um crime lá de opinião ou político e veio para o Brasil se refugiar. Só que aí a Argentina chegou para o Brasil e disse, ei, Brasil, devolva o meu argentino aí, o meu nacional, que eu quero aplicar sanções a ele, que ele cometeu crime político de opinião. Aí o Brasil diz, opa, negativo, companheiro, não vou conceder não, não vou permitir não, porque ele tem direito de expressar a opinião dele e ele tem direito de exercer os direitos políticos dele também, são direitos humanos e fundamentais. Eu não vou entrar no mérito, né, porque realmente cabe muito mais comentários, mas só eu vou tentar sempre trazer uma linguagem mais comum, pessoal, mais popular, para que nós possamos entender. Então, em via de regra, o Brasil está dizendo isso. No artigo 5º, aí aqui eu trago para vocês o conceito de artigo. O que é o artigo, Matheus? Nós temos de 1 a 230 artigos na Constituição. Matheus, tudo isso, tudo isso. E aí nós temos o artigo 5º aqui, que tem uma pancada de incisos, todos eles de direitos e garantias fundamentais que nós precisamos conhecer. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. No artigo 5º ele diz o seguinte: todos são iguais, todos. Isso aqui inclui homem, mulher, menino, menina, criança, idoso, jovem, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas de transgêneros, homossexuais, bissexuais, o chamado LGBTQIA+, todos eles são sujeitos de direitos aí iguais em direitos e garantias conforme a Constituição. Aí já falando sobre serem iguais, existe algo chamado de igualdade formal e material. Mateus, o que é isso? Aí eu vou também deixar para mais um tema que eu posso estar fazendo o vídeo tratando e trazendo para vocês esses conceitos. Tudo bem? Mas é importante que vocês saibam que todos esses sujeitos que eu mencionei aqui, eles têm direito à inviolabilidade, inclusive os estrangeiros, tá, pessoal? Matheus, mas estrangeiros residentes, que é isso? Quer dizer que ele tem que morar aqui no Brasil para ser sujeito de direito fundamental? Veja, diverge o entendimento. Não é porque se de repente o estrangeiro está de passagem aqui que ele não tem direito à vida. É claro que a gente tem, mas é porque aqui nós estamos falando, por exemplo, de algumas prerrogativas, como por exemplo a propriedade. E a propriedade, normalmente, para ter interesse em ter propriedade no Brasil, ele pretende residir ou algo semelhante. Tudo bem? Então é só para a gente entender que aquele que transitoriamente está passando pelo nosso país, que fez uma escala aqui, quer dizer que ele veio ao Brasil, está no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e aí, de repente, lá ele não tem direito à segurança, não tem direito à liberdade, não tem direito à igualdade, porque ele está de modo transitório, está esperando o voo para os Estados Unidos, por exemplo. Não, jamais. Ele tem direito fundamental, sim, também, é garantido a ele aí, só que dentro das prerrogativas que o couber, tá bom? Aí aqui, pessoal, nós temos no inciso que não será concedida a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. O que é o inciso, Matheus? O inciso é um instrumento que está dentro do artigo, tá certo? O artigo ele tem parágrafos e tem incisos. O que são os parágrafos, Matheus? São especificidades ou especificações dentro do artigo. E dentro do artigo ainda é cabido, ou é cabível, na verdade, perdão, os incisos que darão, assim, melhor exatidão. Tá bom? Então, só para a gente entender, o estrangeiro ele não pode ser expulso do nosso país quando ele tiver cometido crime político ou de opinião. O Matheus, ele pode quando? Ele pode cometer qualquer outro crime, menos os crimes políticos ou de opinião. Tudo bem, turma? Seguimos aqui, então. Veja, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderão ser equiparados a emendas constitucionais caso observem o mesmo rito constitucional de aprovação. Certo ou errado? Certo ou errado? Pausem o vídeo, de repente, reflitam, respondam. Vamos lá, seguindo o gabarito está correto. Tá, pessoal? É exatamente o que preconiza aqui a Constituição, inclusive uma emenda constitucional, né, de número 45. No parágrafo 3º, ele diz assim: é necessário que seja aprovado em 2 turnos por 3/5, ou seja, mais da metade, né, em ambas as casas, no caso. Mateus, que casa? A casa de quem? Gente, quando a gente fala em casa, no âmbito da Constituição, nesse aspecto aqui, nós estamos nos referindo à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, tá? Que os dois, conjuntamente, formam o famoso e conhecido Congresso Nacional. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do Congresso Nacional, não tenho dúvidas, tá? Congresso Nacional sempre presente aí nas manchetes dos jornais, né? Então a gente sempre talvez não saibamos com exatidão o que era.
mas são os nossos representantes, né, que lá estão para representar os nossos interesses através de projetos de lei, aprovação de medidas e etc. Tudo bem? Então, gente, Matheus, mesmo assim ainda não entendi. Tá, mas tem que ser aprovado por 2 turnos, por mais da metade dos membros no Senado Federal e na Câmara, o quê? Tratado e convenção internacional, o que é isso? Gente, percebam, melhor dizendo. O Brasil, ele ratificou, é esse o termo, tá? O que é ratificar, Matheus? Ele deu aprovação, ele deu veracidade, ele foi conivente, ele permitiu, né? Ele filiou-se, vamos trazer esse linguajar também, a possibilidade da adesão a tratados e convenções internacionais, que seriam leis, né, a nível internacional que versam sobre os direitos humanos. A gente sabe que os aspectos históricos, e existem muitos relevantes dentro da história da humanidade, fizeram com que a humanidade caminhasse com uma tendência de apaziguar conflitos, né? Pelo menos é isso que a gente entende na teoria. Na prática, as pessoas brigam até por uma fechada no trânsito. Mas na teoria, a tendência hoje é minimizar. E no aspecto internacional, quando a gente fala em violência, nós temos aí 2 guerras, 3 se considerarmos a Guerra Fria, né? E muitas mortes, catástrofes a nível mundial, uso de armas nucleares, de bombas nucleares. Então, assim, os tratados e convenções eles visam exatamente minimizar ou reparar os aspectos históricos sofridos pelas as comunidades exploradas, seja também pelos povos, né, que foram marginalizados ao longo do aspecto histórico, seja ainda também pela violação. Lembra daqueles aspectos que eu falei para vocês? A vida, a segurança, a propriedade, a intimidade. Então, quer dizer, isso sempre ou quase sempre, no aspecto histórico, foi violado. E aí o direito humano ou direitos humanos, ele existe a nível internacional para tentar nivelar, dizer assim, ei, peraí, vamos todo mundo trabalhar aqui de um jeito só, vamos respeitar as pessoas desta maneira, não vamos mais ter castigos físicos. Mateus, mas não tem país que tem? Tem país que tem. Aí alguns tratados e convenções pedem que não tenha mais, por exemplo, a aplicação de pena de morte. Mateus, mas os Estados Unidos têm, pessoal. Cada estado, e eu estou falando agora de país, né? Cada país tem as suas adequações. E os Estados Unidos ele tem a peculiaridade de apresentar uma constituição que ela é muito flexível, no sentido de que ela dá autonomia para que os seus estados façam a aplicação ali de normas que, por exemplo, no Brasil não pode. No Brasil é vedado, não é permitido pena de morte, pena de caráter perpétuo. E nos Estados Unidos, se você for a depender do estado, você tem essas entidades aí presentes. Mas por quê? Porque a Constituição, a lei mais importante, ela permite. E diferente do Brasil, os Estados Unidos não ratificou o tratado internacional, garantindo que não aplicaria esse tipo de sanção. O que é sanção, Matheus? É medida, tá certo? Por exemplo, quando você furta, qual é a sanção que você tem? Você é preso, né? Você é detido de 1 a 5 anos, né? Enfim. Então, quando a gente fala em âmbito internacional, é isso. Aí, o que, é que a questão está dizendo aqui? Está dizendo assim, que o Brasil, quando ele aprova um tratado desse, quando ele ratifica, quando ele diz assim, eu aceito participar, eu quero participar, aí vocês podem estar perguntando assim, pensando assim, Matheus, me dê um exemplo de tratado internacional do Pacto São José da Costa Rica, a qual o Brasil é signatário. É esse o termo, tá? O Brasil é signatário, ele ratificou o tratado. Inclusive, foi através desse tratado que foi suprimida, né? Porque na verdade ela ainda está no texto constitucional, mas não tem mais aplicação, a figura da prisão civil por dívida, pessoal. Eu não sei, talvez a maioria de vocês aí não tenham alcançado isso, mas houve um momento aqui no país em que as pessoas eram presas por dívidas. Hoje em dia isso não acontece mais. Ô Matheus, mas se a pessoa não pagar a pensão, ela é presa. Veja, inclusive a única ressalva, lembra que eu disse que no direito tudo depende? Então depende. A única ressalva neste caso é a do chamado do depositário infiel. Quem é o depositário infiel, Matheus? É aquela pessoa que tem o dever legal de prestar assistência alimentar através de pensão, né, chamada pensão alimentícia, e não o faz, tá certo? Ele não o fazendo, ele poderá ser preso. Ô Matheus, mas se ele está preso, como é que ele vai pagar a pensão? Como é que ele vai trabalhar para pagar? A intenção, pessoal, não é que ele seja preso para pagar. A intenção é que a prisão force-o a pagar para que ele não precise chegar lá. E se chegar, aí tem os ascendentes dele, que poderão fazer, os pais, e dentro de uma linha aí de raciocínio, haverão pessoas que deverão fazer, inclusive, se ele quiser ser solto, né?
Do contrário, ele permanece preso, certo? Ainda porque estamos falando de um descendente dele, um filho, né? Alguém o qual ele contribuiu aí para a geração, então ele precisa ser responsável pela vida dessa criança. Bem, já entrei muito um pouco a fundo aqui em direitos humanos, dei uma breve pincelada por vocês, mas só para vocês entenderem. Dentro das chamadas hierarquias das normas, ou hierarquia das normas dentro do direito brasileiro, nós temos a Constituição no topo, aí eu quero que vocês enxerguem aí mentalmente uma hierarquia, como se fosse uma pirâmide mesmo, e nessa pirâmide a Constituição, a CF, está em cima, tá certo? Ela está no topo, ou seja, ela está acima de todas as leis no país, porque ela é a mais importante. E aí nós temos as chamadas emendas constitucionais, que entram, é como se elas fossem introduzidas na Constituição, né? E essas emendas ganham caráter de norma ou status de norma constitucional. Tudo bem? E é o que acontece com o tratado, mas para que isso aconteça, e aí é o que a questão está cobrando, ele precisa ser aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, por pelo menos 3/5. Tudo bem, pessoal? Seguindo aqui, mais uma questão, ele diz assim: é inconstitucional a lei que estabeleça quaisquer qualificações não previstas na CF para o exercício do trabalho, ofício ou profissão. Ele está dizendo assim que qualquer lei que estabeleça critérios diferentes do que a Constituição prevê para trabalho, ofício ou profissão é inconstitucional. Turma, esse gabarito está errado, porque é exatamente o oposto. A Constituição ela não traz as especificidades no sentido técnico para cada profissão, cada ofício ou cada emprego. Pelo contrário, ela diz que a lei específica o fará. Ela é taxativa aqui no inciso 8º, no inciso 13, quando ela diz aqui: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ou seja, a gente pode trabalhar de qualquer profissão ou ofício, desde que atendidas as qualificações profissionais. Matheus, não estou entendendo não. Bem, isso. Vamos lá, vamos com um exemplo. Imagine que você sempre quis ser enfermeiro ou enfermeira. Porém, você não tem um curso técnico de enfermagem, você não tem um superior, você não tem nada que qualifique de modo que você possa ser enfermeiro ou enfermeira. Aí eu lhe pergunto, você pode chegar hoje no hospital portando um currículo dizendo que quer trabalhar como enfermeiro e o fará? A resposta certamente de vocês aí será não. Pessoal, é impossível. Para ser enfermeiro, para ser enfermeira, minimamente nós precisamos do técnico e a mais aprofundado nós precisamos da graduação. Não é isso? Então, quer dizer, é isso que a Constituição está dizendo. Não sou eu que vou dizer, olha, para ser enfermeiro tem que ter o curso de enfermeiro, para ser advogado tem que ser bacharel em direito, tem que ter aprovação na OAB. Não, não é a Constituição que vai dizer isso. Quem vai dizer? A lei específica. Tudo bem? Vamos seguindo aqui, pessoal. A partir de agora, nós temos 2 questões que são de carreiras policiais. As 3 anteriores elas foram de nível técnico, né? Auxiliar de laboratório. E agora 2 questõezinhas a nível policial, só para a gente entender aí, ou melhor, policial, para nós podermos aí entender como que a banca se comporta quando ela está lidando com a área de atuação. Gente, uma coisa é eu buscar a área administrativa, nada contra, cada pessoa vai buscar o que melhor se identifica. E outra coisa é buscar a área policial, como também buscar carreiras jurídicas, né, os cargos aí de tribunais, analistas e etc. É preciso estudar também voltado para a sua área de atuação. Tudo bem? Bem, aqui a primeira questão a gente vai ver o seguinte, da área policial. Ao garantir a liberdade de expressão, a Constituição, ou melhor, a Constituição, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato. Olha, o verbo vedar aparecendo de novo aqui, né? Prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização em relação a dano material, moral ou à imagem. Mateus, não entendi nada. Você falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. Gente, eu vou explicar. Quando vocês forem responder uma questão que vocês estiverem com dificuldade para entender, vão fazendo chamados cortes. Como assim, Mateus, corte? Vem aqui, ó. A Constituição, cortei. Ao garantir a liberdade de expressão, cortei. Você já está dizendo que ele está dizendo que a Constituição garante a liberdade de expressão. Mas, aí veja, vedou o anonimato. Ela garante, mas vedou, proibiu que fosse feita de forma anônima. E prestigiou ainda, ou seja, deu a possibilidade de que a pessoa pleiteasse aí junto ao judiciário, por via judicial, uma indenização. O que é isso, Matheus? Indenização. Gente, é uma reparação. Tá? Ela pode ser material, moral, tá? Depende do entendimento do magistrado. Mas aí imaginemos o seguinte, exemplificando. Imagine que fulana, Carolina, por exemplo, é blogueira. E aí Carolina tem 2 desafetos.
que são duas amigas ou ex-amigas que não gostam mais dela. E aí essas amigas começam a expor intimidades, pessoas com as quais a Carolina se relacionou, praticam inverdades também, só que o fazem de forma anônima. Elas pegam, criam perfis falsos ou fakes, chamados fakes nas redes sociais, e propagam essas informações. Essa ação das amigas traz impacto negativo para a Carolina, de modo que ela tem perda de seguidores, logo seu capital diminui, aí ela tem perda material, a imagem dela é prejudicada, é manchada, logo tem mais prejuízo ainda, e a Carolina vem a sentir-se prejudicada moralmente, tendo a sua dignidade afetada. Guardem esse conceitozinho que é muito presente na Constituição e recorrente no concurso público. Dignidade da pessoa humana. Anotem aí. É primordial que seja respeitado. É o que a Constituição mais preconiza, que haja respeito à dignidade da pessoa humana. Matheus, e o que é isso? Aí eu posso gravar um vídeo só sobre dignidade da pessoa humana para nós comentarmos a respeito. Tudo bem? Vamos lá. Matheus, ainda não estou entendendo. Gente, calma. O que ele está querendo dizer com a questão é o seguinte. Você pode expor a sua opinião, desde que você identifique-se. Aí, trazendo o exemplo das amigas ou ex-amigas da Carolina, elas poderão ser responsabilizadas pela via judicial, caso a Carolina diga, olha, eu sei quem é a proprietária desse perfil fake aí. São duas ex-amigas que tornaram-se desafetas minhas e agora estão tentando me prejudicar, tá certo? Então aí o que é que acontece? Dessa forma, o judiciário, assim, tendo meios de prova suficiente, o juiz tendo entendimento, o magistrado estando concedido ou conforme esse entendimento, ele poderá sim prestigiar aí uma sentença que favoreça a Carolina e em desfavor das colegas e as tornem réis aí e condene-as a pagar a indenização a título de dano material, moral e a imagem. Matheus, pode ser um só, ou tem que ser os três? Pode ser separado ou cumulativamente, tá? Você pode sofrer lesões aqui ou danos nas três esferas. E isso é verdade. Perdão, pessoal. Acabei passando aqui a lauda. E o gabarito deixa eu voltar aqui, perdão, rapidamente. E o gabarito é correto, tá certo? Percebam que no inciso 4 e 5 ele trata exatamente disso. No 4 ele diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é vedado o anonimato? Então, você não pode fazer de maneira escondida. Você pode chegar na rua e dizer assim, Chiquinho é bonito, Chiquinho é feio, Chiquinho é isso, Chiquinho é aquilo. Ou então Chiquinho fez isso, Chiquinho fez aquilo. Exemplificando, tá, pessoal? Mas você não pode fazer de forma anônima, tá? Sobretudo se isso trouxer danos à imagem, à vida, à moral, à dignidade do Chiquinho, como o exemplo que eu citei. E ainda diz assim, que Chiquinho poderá pleitear, sim, tá? Um possível proporcional ao agravo, ou seja, proporcional ao dano, e também pode dizer assim, eita, eu perdi materialmente, trazendo exemplo voltando ao exemplo de Carolina, eu perdi 200 seguidores, que de repente me trariam um retorno aí de, sei lá, chutando, tá, pessoal? Eu tô bem fora desse negócio de rede social, me traria um retorno aí de R$ 200 ao mês. Isso aconteceu durante 3 meses, ou seja, ela perdeu R$ 600, exemplificando. Aí não pode também Carolina chegar e dizer, não, eu quero a reparação agora de R$ 6.000 a título de dano material. Não, é proporcional ao agravo. A gente também não pode querer meter os pés pelas mãos, né? Porque tem gente que judicializa achando que vai enriquecer, que o magistrado vai pegar e vai sensibilizar e vai dizer, não, você merece R$ 1 milhão, você merece R$ 500.000. Não, calma. Até porque a gente precisa refletir no seguinte, quanto vale a tua moral? Quanto vale a tua honra? Aí você pode estar dizendo assim, não, Matheus, mas não tem preço. Exatamente, é por não ter preço que o juiz vai fazer uma presunção, ele vai quantificar, tá certo? E isso e trazer uma expectativa de que você sinta-se ali reparado. Mas valor nenhum no mundo vai trazer reparação a isso. É somente uma forma daquilo não ficar impune. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito aqui, porque ele é fundamental, tá? Ele é recorrente em prova e ele apresenta para a gente também algumas outras reflexões. A nossa última questão, ela diz assim, o Estado, veja, por interesse social, pode impor ao proprietário a perda do seu imóvel. Matheus, por que você deixou de azul aí, marcado de azul, impor, o verbo impor? É porque para alguns colegas, eu estava analisando, eles entendem que essa questão ela é passível de anulação, porque ele está dizendo que o Estado pode impor. No meu entendimento, a questão está correta, porque é exatamente o que preconiza ali o inciso de número
24, ele diz assim: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Mateus, o que é isso? Posso trazer um vídeo trazendo os conceitos. Ou por interesse social, mediante, que é o caso da nossa questão, né, o interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, pessoal, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Mateus, o que é interesse social? Trazendo a miúdos, é a vontade da maioria sobre a minoria. Eu sempre gosto de exemplificar com a figura de um viaduto, suponhamos. Vai ser construído um viaduto, mas para isso é preciso que 50 casas sejam desapropriadas, né? E aí, Matheus, 50 famílias vão ficar sem residências? Não, negativo. Percebam que a lei está dizendo que eles serão de forma justa, não pode o imóvel valer 100 mil e a União, o Estado, o município querer pagar 20 mil. Não, peraí, é de maneira justa. E prévia, ou seja, antes, não derruba a casa primeiro e depois paga, não, é de forma prévia. Até porque ele precisa do valor para poder comprar outra, para poder desocupar a anterior. Entendem? Então, só para vocês guardarem conceitos relevantes dessa questão. Interesse social, justa e prévia. A questão vai dizer que é posterior, a questão vai dizer que é o valor que o Estado quiser. Ele vai dizer que a indenização vai ser o Estado vai poder pagar 2 jumentos e 3 vacas, vai poder dar uma carroça de areia, vai poder dar 3 tijolos e um saco de cimento, nada disso, é em dinheiro. Agora veja a figurinha do depende de novo aqui do direito, né? O direito sempre tem o tal do depende. A ressalva aqui é o depende, tá? Então depende de quê? Dos casos previstos na Constituição. Gente, eu posso trazer esses conceitos, são fundamentais, inclusive utilidade e necessidade pública. Há inclusive um instrumento aqui recorrente também em prova, tá? E eu posso estar trazendo para vocês essas reflexões. Eu peço mais uma vez apenas que vocês interajam, deixem as solicitações de vocês. Eu tenho sentido um pouco de falta disso, tá? Que vocês interajam mais aí nos comentários. Agradeço quem chegou até aqui e vai ser premiado aí, ou premiada também, né? Com uma reflexão. Vejam, pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter e o caráter vira o seu destino. O autor eu desconheço, mas a frase tem totais condições e é realmente aquilo que a gente precisa. Comecem com passos pequenos. O fato de vocês estarem aqui já é grande coisa, já mostra que vocês são diferenciados, já mostra que vocês querem alguma coisa. Então criem essas pequenas ações e através de ações façam com que elas se tornem hábitos para vocês. O que é hábito, Matheus? É um costume, é algo que você faz comumente, como acordar, escovar os dentes, tomar banho. Então estudar precisa tornar um hábito e isso não vai acontecer do dia para a noite. O fato de você estar aqui já é um primeiro passo. Então comecem a acompanhar o canal, comecem a acompanhar as aulas. Matheus, mas eu não vou estudar para concurso público, não, tudo bem. Eu vou trazer questões de atualidades também, vou trazer aulas sobre atualidades, para vocês se manterem aí informados, atualizados. Tá? Então, assim, não se preocupem com isso. Tá? Eu vou trazer para vocês também aulas sobre atualidades, temas recorrentes de redação. Posso abordar a redação, podemos ver, a infinidade é muito grande a possibilidade de atuação. Então eu só preciso que vocês interajam e exponham aí quais as necessidades de vocês para que eu possa ajudá-los. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e transformadas. Pessoal, se tem um instrumento que pode transformar a vida de um indivíduo, é o estudo. Não tenho dúvidas disso. O estudo ele tem essa capacidade, esse poder transformador, tá certo? Meu muito obrigado, desculpem qualquer erro aí, desculpem a velocidade, acabei precisando falar um pouco mais rápido que o comum, mas espero que vocês tenham aí sentido-se de alguma forma aprendido, ainda que minimamente. Vão seguindo acompanhando o canal aí, vem muito mais coisas boas. Um forte abraço, Deus os abençoe e até a próxima.